Prótese de mama. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre como são as próteses de mama, onde elas ficam localizadas, qual que deixa o colo mais marcado, se você tem que trocar ou não, e por fim vamos explicar a diferença entre inclusão e o lifting de mamas. Essa daqui é uma prótese de mama. Uma prótese de mama, ela é feita por uma parte que é um invólucro de silicone e dentro nós temos o gel de silicone. O gel que nós temos é um gel coeso. O que quer dizer que é um gel coeso? Se eu cortar essa mama agora, esse gel não vai se espalhar, ele vai manter o formato. Com relação à prótese, nós temos vários formatos. Existem próteses cônicas, redondas e as próteses anatômicas, também chamadas de próteses em gota. Cada prótese vai ter uma aplicação diferente conforme o desejo da paciente, conforme o que a gente espera com a cirurgia, tá? Então é uma escolha muito individualizada de caso para caso. De maneira geral, o que a gente tem? Próteses redondas tendem a deixar o colo um pouco mais marcado do que as próteses anatômicas. Mas isso nem sempre é verdade, de maneira geral. Por que eu falei que nem sempre é verdade? Se a gente pegar uma paciente que é muito magrinha, que não tem nada de tecido mamário, mesmo que eu coloque uma prótese anatômica nela, ela vai ficar com uma certa marcação no colo sim. Vamos passar para outro ponto importante agora que gera bastante dúvida. Prótese na frente ou atrás do músculo? O que é melhor? Será que tem o melhor? Será que tem o pior? Ou que dura mais, menos? Então vamos explicar algumas coisas aqui. Quando a gente bota a prótese na frente do músculo, também é chamado de subglandular ou subfacial. Nesse caso, a única coisa que vai segurar a tua prótese no lugar vai ser a tua pele e os ligamentos da mama. Por que eu ressalto isso? Porque isso é importante. Se a paciente botar uma prótese muito volumosa, ou se a paciente não tiver uma qualidade de pele tão boa, já tiver estrias, já tiver passado por variação de peso ou mesmo por gestações, a tendência é que nesse tipo de plano ocorra uma queda um pouco mais precoce, um pouco mais cedo. A gente não tem como precisar em quanto tempo isso vai acontecer, porque é multifatorial. Mas a tendência a gente comparar é que isso aconteça um pouco mais cedo. Prótese atrás do músculo, prótese submuscular ou dual plane. O que a gente vai ter de diferente? O músculo que a gente fala é um músculo peitoral maior, que ele fica nessa região. Quando a gente fala no plano submuscular, a prótese ela não fica totalmente coberta pelo músculo, o músculo cobre ela mais na parte superior, por isso que ele também é chamado de dual plane. O que tu vai ter de vantagem quando você bota a prótese no plano submuscular? Você vai ter uma camada mais de proteção. Então, se você botar acima do músculo, você vai ter pele, gordura, glândula e já a prótese. Se você botar embaixo do músculo, pele, gordura, glândula, a camada muscular e depois a prótese. Então, ele dá uma camada extra de proteção que em algumas pacientes é bem interessante, principalmente aquelas pacientes que são bem magrinhas, que não têm muito tecido mamário. Qual uma outra vantagem que a gente tem quando bota o plano submuscular? O músculo ele é uma estrutura a mais que pode funcionar como sustentação para a prótese. O músculo ele ajuda a estabilizar se a gente fizer algumas coisas durante a cirurgia para preservar esse músculo. Mas note que eu falei, o músculo ajuda a segurar a tua prótese. O músculo ele não ajuda a segurar a tua glândula. Como assim? Se a paciente tiver também uma variação de peso ou uma pele flácida ou uma glândula que pesa muito, esse tecido mamário dela ainda pode ceder, mesmo que a prótese esteja bem segura atrás do músculo. A minha preferência atualmente é, na maioria dos casos, sim, fazer a prótese submuscular. Eu acho que a longo prazo a gente tem um resultado mais duradouro. Mas tem todos esses detalhes que eu gosto de explicar bem para as pacientes. Aproveitando que nós estamos falando sobre prótese em cima e embaixo do músculo, vamos responder uma pergunta que é muito comum das pacientes. Qual que deixa o colo mais marcado? Quando ela está na frente ou quando ela está atrás do músculo? Isso não é uma pergunta tão simples de responder e vai depender se a gente está avaliando a curto ou a longo prazo. Como assim? De maneira geral, a curto prazo, a prótese que ela está na frente do músculo subglandular, ela tende a deixar a prótese mais marcada, porque tu vai ter menos camadas. Vai ter pele, gordura, glândula e já vai ter a prótese, então ela fica mais marcada. Quando você bota ela submuscular, você tem pele, gordura, glândula, o músculo, e esse músculo ele tende a dar uma leve pressão sobre a prótese e acaba marcando menos. Isso, como eu falei, a curto prazo. Mas a longo prazo, a gente tem que lembrar de uma coisa importante. A prótese subglandular, ela tende a ceder um pouco mais rápido. Isso quer dizer o quê? Que ela acaba cedendo e acaba perdendo o colo. Agora, a prótese submuscular ou dual plane, como ela segura melhor essa prótese, ela tende a demorar mais tempo para ceder e às vezes não cede,
esse colo ele tende a durar mais tempo. Então esse fator é importante, se eu estou analisando cedo ou tarde. Isso eu exponho bastante para a cirurgia para paciente. E qual que é a diferença entre inclusão de prótese e o lifting de mamas? Inclusão de prótese é a cirurgia de apenas inserir a prótese. Você faz um corte pequeno, que pode estar localizado ou na areola, ou na axila, ou no sulco mamário, que é a nossa preferência, disseca um espaço e insere a prótese. Uma cirurgia rápida, tranquila, dura em torno de 1 hora. Quais que são as pacientes candidatas à cirurgia de inclusão de prótese? Geralmente pacientes com mamas pequenas, com areolas bem posicionadas. Quer dizer o quê? Que não teve variação de peso, que geralmente não tiveram gestação e essa areola está na posição adequada. E, na maioria das vezes, pacientes que não têm flacidez de pele ou que têm uma flacidez muito pequena. E o lifting de mamas com prótese, o que que é? No lifting de mamas, a gente insere a prótese também para dar mais volume, mais contorno, mas nós também remodelamos a mama para a posição adequada dela. Muito provável você já ouviu alguém falar, e às vezes até cirurgiões plásticos falam, que o lifting você também tem que retirar o excesso de pele. Eu acho falar isso uma coisa muito simples e na verdade errada, porque você não faz só uma retirada de pele. A gente tem que remodelar toda a mama, reposicionar os tecidos, refixar o sulco, então é uma cirurgia bem mais complexa do que a inclusão. Você já está tratando uma paciente, uma mama que tem mais alterações, então é uma cirurgia mais complexa. É muito comum as pacientes acharem que cirurgia de inclusão de prótese e de lifting elas são muito parecidas ou quase a mesma coisa. Mas na verdade elas são parecidas só porque elas são cirurgias da mama, porque elas são completamente diferentes. Quando você faz um lifting, você já tem uma paciente, uma mama que tem muito mais alterações estruturais. Já tem ligamentos estirados, pele flácida, uma mama deslocada. Então é uma cirurgia mais complexa e a questão até da duração do resultado tende a ser diferente. Quando você faz inclusão, você está operando uma mama praticamente saudável, que nunca teve nenhuma alteração. Então o resultado tende a durar mais. Uma coisa muito importante, claro que cada cirurgia plástica aqui é única, então vai depender muito da sua avaliação, tá? Então, são de cirurgias diferentes, isso a gente tem que ter em mente. Aproveitando que nós estamos falando sobre cirurgias de mama, vamos falar de 2 temas muito importantes aí que muitas pacientes perguntam e a gente vê bastante nas mídias sociais. A alça muscular e o sutiã interno. Vamos começar pelo sutiã interno. O sutiã interno, ele é um reforço que é feito na parte inferior da mama. No sulco mamário, um reforço que a gente faz com pontos. Qual que é o objetivo do sutiã interno? O objetivo é reforçar essa região, trazendo mais estabilidade para a prótese, reduzindo a chance dela ceder e fixando melhor esse sulco. Note que eu falei reduzindo a chance dela ceder. Por quê? O sutiã ele tem uma certa força. Se eu botar uma prótese muito grande, não vai ter sutiã que vai aguentar isso dali. Então, apesar de ser um reforço, ele tem um limite do quanto ele consegue aguentar. Esse nome sutiã interno é um nome bom, eu gosto de usar também, mas a gente tem que cuidar um pouco porque quando a gente fala sutiã interno, dá a impressão que é uma área enorme que vai segurar a tua mama como um todo. Na verdade é isso que eu te falei, ele dá uma sustentação melhor para a tua prótese, ele não vai segurar o teu tecido mamário. Quer dizer o quê? Se a paciente tiver ainda uma glândula pesada, uma flacidez, a tua prótese pode ficar bem estável, mas o teu tecido ainda pode escorregar com o tempo. Segundo ponto, alça muscular de sustentação. O que é alça muscular? Isso vale para as próteses que são inseridas embaixo do músculo. Como é que a gente fazia antes essa cirurgia da prótese submuscular? O músculo peitoral ele tem uma inserção external e na parte inferior nas costelas. Então antes a gente abria todo o músculo na parte inferior e inseria a prótese. A alça muscular consiste no quê? Você abre menos a inserção muscular na parte inferior, mantendo uma fixação lateral do músculo que forma como se fosse uma alça. Qual que é o objetivo dessa alça lateral? Evitar que a prótese ao longo do tempo tenha um deslocamento tanto lateral quanto inferior. É bem interessante de fazer isso daí, mas nós temos que respeitar alguns princípios. Que princípios? Para você conseguir fazer a alça, você não pode botar uma prótese que ela seja muito larga. Por isso que a medida da base da mama é muito importante. Tem algumas pacientes, são raros os casos, em torno de 8%, que a paciente tem uma inserção do músculo peitoral muito curta ou mais alta. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que você bota uma prótese pequena ou uma prótese bem estreita, às vezes você não consegue fazer alça, mas são poucos os casos. Pessoal, sou o Dr. Guilherme Bechtold, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Te convido a assistir nossos outros vídeos também, eles são bem explicados, bem detalhados aí, vão tirar bastante dúvida tua que quer fazer uma cirurgia plástica ainda.